Olha, eu posso dizer que nesses anos todos, porque eu só entrei no seminário já depois do curso universitário, o que eu fui basicamente foi escoteiro, eu não aprendi mais nada. O resto era puro acréscimo, não é? Mas foram anos muito bonitos. E depois continuei já como padre, colaborava na assistência regional com o nosso querido padre Gonçalves Pedro, como assistente regional adjunto, sobretudo para a formação de dirigentes. E depois, olha, como bispo, tenho acompanhado, quer em Lisboa, quer nos últimos anos no Porto, o movimento. Por isso é que eu digo que nunca de cá saí. Eu tenho uma pergunta. O que é que o incentivou a si a entrar para os escoteiros? Foi naquele tempo, com 15, 16 anos, o desejo de participar no movimento que me preenchesse para lá do trabalho do seminário e das atividades coletivas, também a ocupação dos tempos livres e a valorização inclusivamente do tempo de férias, porque na minha terra não havia escotismo, nem no meu concelho não havia nenhum agrupamento. E a ideia de encontrar ali um movimento que podia ser útil aos jovens, que podia ser útil também a mim, e que a partir desse movimento eu poderia relançar algum trabalho com os jovens das minhas terras. Depois fui estudar para a França e tive a sorte de estar numa paróquia onde havia muita presença do escotismo. Havia Le Guide de France, que era para as meninas, havia os escutas de França e os escutas da Europa. Portanto, na mesma paróquia conjugavam-se e coincidiam 3 formas de vivência do escotismo. E também aí, ao ver o trabalho belíssimo que o escotismo fazia em França, mais razões me deu para eu gostar de continuar a aprofundar e a minha experiência e de me integrar mesmo neste trabalho do escotismo noutro país. Havia algumas diferenças entre o que eles faziam lá em França e o que nós começámos cá em Portugal a fazer? A ideia com que eu fiquei é que eles estavam já muito mais adiantados, tinham um percurso de vida, uma experiência e uma história já muito mais longa e tinham atividades e tiveram apogeu muito mais cedo do que nós. Mas sobretudo ficou uma ideia de que era um movimento que agarrava e que trabalhava muito seriamente com os jovens, mesmo naquela ocasião, nos anos 70 ou 80. Visto que estamos no Akanak, que é um acampamento tão importante, qual era a parte mais importante que vocês gostariam mais quando estavam presentes num acampamento? É difícil saber. Olha, eu quando era do núcleo do Oeste e começávamos os acampamentos de núcleo, eram agrupamentos que estavam todos em formação e, como eu vos disse, era um território extenso, de 100 km de comprimento e 50 de largura, onde não tinha havido escotismo durante muito tempo. Tinha havido lá umas tentativas para trás, mas não se engraram. E por isso aqueles acampamentos que nós fazíamos, e fazíamos todos os anos uma atividade de núcleo, era no fundo também uma maneira de se formarem escotistamente os novos dirigentes, porque também não havia estes esquemas de formação de dirigentes que começaram nos anos 70, 80, não era tudo ainda muito. O agrupamento fundava-se, aparecia lá o velho chefe Gonçalves Rodrigues, que era o chefe nacional para a expansão, e aquilo com 2 ou 3 conversas começava-se o agrupamento. Mas era ao mesmo tempo muito bonito, porque era muito espontâneo, também o escotismo começou assim. Se vocês forem lá para a segunda década do século para a Inglaterra e como começaram os primeiros agrupamentos, a lerem as coisas do BP, também era assim, não havia esta sofisticação na preparação. Portanto, nós fazíamos muitos acampamentos, todos os anos fazíamos um acampamento de núcleo ou um festival escotista, que era uma coisa um bocadinho diferente, já não era um ritmo de acampamento, mas de encontro, talvez um pouco mais específico do que está aqui agora. E isso acontecia, como digo, neste ritmo anual, e eu era sempre o chefe das atividades e ao mesmo tempo fazia a cozinha dos dirigentes. Onde montava assim lá num sítio mais alto, local da cozinha, onde eu via tudo quanto se passava no campo, e como estava ali fixo, ao mesmo tempo ia fazer a comida para os dirigentes e ia dirigindo as atividades. Portanto, acabava por estar ligado um pouco a tudo, não é? E está claro que quando eles vinham lá acima à cozinha não os deixava comer antes de tempo, mas como é que está da segunda, como é que está a primeira, o raio dos caminhões já começou, já chegou e tal. E, portanto, acaba por gostar um bocadinho de tudo. Agora, se vocês me perguntam assim, de alguns momentos particularmente significativos, eu escolheria 2, os raids de caminheiro. Nós, mesmo no inverno, no plano, havia sempre uma atividade de ar livre por mês. Porque o caminheirismo, como diz o PP no Caminho do Triunfo, é a fraternidade do ar livre e do serviço. E, portanto, mesmo de inverno, a chover, e às vezes a chover bem, havia. Naquela altura também era mais fácil. Nos anos 60, 70,
facilmente iam assim 2 jovens pela estrada fora à noite. Hoje infelizmente não é assim por razões de segurança, mas há 40 anos não havia problemas de segurança, nós íamos acampar onde queríamos, não havia os problemas que há hoje. Mas portanto assim as vivências mais bonitas que eu me lembro até de conversas ao longo do caminho, às vezes conversas marcantes com colegas, etc., foram os raids do caminheirismo e os fogos de concelho. Alguns fogos de concelho que tinham um ritmo, os fogos de concelho tinham um ritmo. E começavam de maneira muito alegre, muito festiva, e depois a pouco e pouco aquilo ia se encaminhando para coisas mais interiores e acabava-se em beleza. Agora estamos a falar e eu estou-me a lembrar de uma série de episódios especialmente ligados a isso, aos raids e aos fogos de concelho. E o senhor? Ora bem, aquilo que me marcou muito foi a amizade que se construía no trabalho, mesmo no acampamento e no agrupamento. Esta capacidade de trabalhar em equipa, de trabalhar em grupo, de ir forjando e moldando a nossa maneira de ser às formas de amizade e ao mesmo tempo a ajuda que uns dávamos aos outros, como dizia o Sr. Dom Manuel Clemente, com esta oportunidade de partilharmos ideias, de fazermos reflexões em espaço livre, em horas em campo aberto, ajudávamos muito uns aos outros, de tal maneira que eu senti sempre, mesmo depois como formador do seminário, que o escotismo era uma boa escola de formação da juventude e uma boa escola mesmo de formação da vocação, de confirmação e aprofundamento e consolidação da vocação. Essa dimensão da amizade é para mim muito forte como experiência educativa e como momento pedagógico em que nós firmamos e recordamos esses belos tempos em que éramos escoteiros, em que somos escoteiros, e agora quando nos reencontramos décadas depois, dezenas de anos depois, a gente recorda esses bons momentos e essa ajuda dada uns aos outros. Senti que nos ajudamos muito uns aos outros também pelo escotismo. Os fogos do concelho para mim tinham uma dimensão muito interessante, é que eram abertos à população local e a gente sentia que contribuía para a alegria, para a felicidade dos locais onde fazíamos, por exemplo, os acampamentos. E os acampamentos do meu tempo de jovem ficaram marcados pela marca que deixaram nas populações rurais. Eu sou oriundo de uma terra rural, do Douro, e nós fizemos vários acampamentos em zonas como a Gralheira, como a Faia, junto da barragem do Rio Tábora, como noutros locais em que abríamos depois o fogo de concelho à população local, e isso era um momento muito feliz para nós que nos sentíamos a partilhar e a levar a felicidade aos outros. Já que posso perguntar, vocês ainda têm contacto com os vossos amigos escoteiros daquela altura? Era isso que eu ia perguntar. Sim. Temos muitos, depois até pela vida, porque alguns deles, vários são sacerdotes, outros são colegas e recordamos e vincamos sempre essa amizade que nos fortalece ainda hoje, e quando a gente se reencontra é sempre um momento marcante recordarmos alguns factos e alguns acontecimentos e este itinerário que fizemos no escotismo. Depois porque a vida nos proporcionou também, concretamente ao Dom Manuel e a mim, a oportunidade de estarmos com agrupamentos. Eu tive agrupamentos na paróquia onde trabalhei durante 13 anos e mesmo nas nossas atividades diocesanas, com os jovens e com o trabalho com os seminaristas, muitas vezes fomos ao encontro desta realidade e desta presença, quer nos acampamentos nacionais, quer nos acampamentos regionais. Ainda no domingo, só para vos contar 2 factos, no domingo, depois da abertura de campo, aproxima-se de mim o chefe Arlindo de Cos. Olha, o chefe Arlindo de Cos eu conheci-o quando ele era um jovem escoteirinho, exatamente nesses princípios do escotismo no Oeste, portanto ainda no final dos anos 60, princípios dos anos 70. Depois eu deixei de ir para aquelas bandas e voltei lá a 30 anos a seguir como bispo. Eu era bispo auxiliar de Lisboa, encarregado daquela zona do Oeste, e encontrava, a ele concretamente, e a outros, encontrava, quando ia lá às visitas às paróquias, gente que eu não via desde os anos 60, agora estamos já nos anos 2000, não é? Nos anos 60, anos 70, já pessoas mais crescidas. Agora volto a encontrá-lo 10 anos depois aqui no acampamento. Mas a coisa mais curiosa aconteceu, deixem cá ver, portanto, há 3 anos, em 2009. Em 2009 houve lá no Porto, como por todo o país, comemorações das invasões francesas. As invasões francesas são
de 1807 a 1811, portanto, nestes 4 anos houve muita coisa comemorando os 200 anos. E uma das comemorações, se é que se pode falar em comemoração, evocações, talvez melhor, foi uma coisa muito triste, o chamado massacre de Rifana. A Rifana é uma freguesia da Diocese do Porto e houve lá um episódio triste porque a certa altura os franceses pegaram na população que estava toda escondida numa igreja, na igreja da Rifana, mandaram sair os homens e fuzilaram. Represália lá por isso. Mas o que é certo é que havia essas comemorações. Então convidaram o Bispo de Porto, eu lá cheguei, como era assim uma coisa oficial, eu ia com aqueles fatos que a gente põe, não é? Aquelas coisas assim, com os vivos encarnados, assim para o melhorzinho, e pronto, chegámos lá ao sítio, onde estava toda a gente à espera, parou o carro, e eu saio do carro e avanço para o outro lado, onde estava o general, representante do exército, que também saiu do carro e veio. Nós começámos a aproximar. Manel, Mascarenhas, e tal, porque ele tinha sido dirigente dos escotismos lá em Torres, tinha sido, não nos víamos, como estão a ver há muitos anos, não é? Portanto, mas episódios desses acontecem muitas vezes. Olha, um dos que de vez em quando me escreve, agora por e-mail, eu não o vejo há 40 anos, que é o Pedro Abcacis, que é médico em Lisboa e que era do clã do Restelo, porque nos anos 60 havia pouquíssimos clãs, como eu vos disse, havia o clã da Penha de França, com o Paulo, que ainda anda também, ou era o clã do Restelo, era o clã de Benfica e era o clã de Torres Vedras, que assim, clãs ativos a trabalhar era pouco mais do que este. E ainda, todos os anos, e mais que uma vez, ainda há pouco tempo lá recebo um e-mail do Pedro Abcacis: Manel, estamos a fazer conversas de tu, que já estamos os dois com 60 anos, como as fazíamos aos 16, 17, que é sem nunca mais nos vermos, não é? Pessoalmente, portanto, o escotismo cria esta rede que é muito bonita. E uma coisa muito interessante é que nós guardamos as fotografias dos nossos acampamentos com um carinho muito grande, como momentos marcantes que nos ajudaram e que nos fizeram crescer e ser felizes, e portanto guardámos-las. Eu recordo-me que nós temos uma coleção do melhor que temos do nosso percurso no seminário, é uma coleção de fotografias das nossas atividades de escotismo. Estava a pensar, nunca pensaram fazer agora um acampamento com todas as pessoas, reunir todas as pessoas dos seus tempos e fazer um acampamento da atualidade? Acampamento propriamente para reviver as memórias. Era uma ideia gira, não sei se chegava a um campo mesmo também deste, mas de vez em quando, como é que foi? Foi em 2004 que, por iniciativa de um grande dirigente do escotismo, que é o chefe Duarte Almeida de Lisboa, os que tínhamos colaborado e preparado um acampamento marcante lá na região, que foi o acampamento do Rio Pilau, portanto do Rio Cartacho, em 65, 2004, é 2005. Em 65 quiseram comemorar os 40 anos. A grande parte deles eu não os via há 40 anos. E foi um dia muito giro, muito bonito. Não sei se o António Duarte Almeida está com a mesma ideia agora para 2015, que já são uns 50 anos. Foi a primeira vez que se fez um acampamento regional respeitando a ideia do BP, ou seja, a partir das patrulhas. E foi feito por uma patrulha de estudos que era muito criativa, que era a Patrulha de Estudos Lobo, pronto, coisas destas vão surgindo, portanto, ocasiões para relembrar e tal, e é sempre uma coisa muito boa para todos nós, assim sem dizer, vamos comparando, estás mais careca do que eu, estás... mas enfim, isso não dizemos. Já onde é que vocês são? Setúbal, do agrupamento Alcateia 42. Muito bem. Alcateia 42. E vai tudo bem lá na Alcateia? Sim. Nós não temos cá. Dois. Nós não temos a experiência que vós tendes, porque nós não fomos como lobitos. Às vezes dá-me pena, porque eu vejo-vos tão contentes e a fazer coisas tão bonitas que tenho pena de não ter sido também lobito. E tenho umas experiências muito interessantes. Embora a gente guarde cá dentro o que éramos quando tínhamos a vossa idade. Nós temos toda a gente, mesmo quando cresce, que mantém a criança dentro de si. E é bom não perder. É, muito bom. Vós sois muitos, não é? 2.400. E gostais de vos encontrar com gente de todo o país. Já encontraste muitas terras? Sim. No guião de campo tem até o desafio de procurar assinaturas de gente de todas as regiões. Pois, eu já assinei aí. Já conseguiram? Da Aveiro. Fez aí? Olha, já agora, né? Tu ainda não tens da Aveiro? Já lembrança. Eu assino.
Pode ser. É bónus, não é uma assinatura de bónus. A gente arranja aqui uma lapiseira, não te preocupes. E tu de onde és? Também és de Setúbal, não? Sou. Sois dos Somos três. do mesmo agrupamento. Então o Sr. Dom Manuel assina pelo Porto. Está a ver, doutor Francisco, já aqui tem a ferramenta? Agora. Deve ser alguns por aqui. É na página 17. Pronto, é a página 17. Mas já sabem a página. Sim. 17. Está. Aí. Pois é, já, exatamente. Se calhar aqui com alguma safaçadinha se dá fogo. Porque aqui é mais à volta, cá aqui a gente num sítio diferente. Eu não sei de Aveiro, não encontro ninguém. Não? Perguntas? Não é Aveiro, é Bragança. Tu queres do outro lado? Bragança não é. Aveiro tem Eles deram bem. Eles deram para vir. Muito bem, Aveiro também é um acampamento nacional, aqui foi nos anos 70. Sim, sim. Exatamente. Ainda me lembro, sobretudo, quando nós no fim de uma atividade que mais acabava, chegámos a campo, não tínhamos onde assar o peixe e só nos deram peixe para assar. Lembro disso. Aí foi a multiplicação dos peixes, mas não houve a parte final. Pronto, então. Acampamento de Aveiro. No percurso Nós que tiveram, temos um campo de treino em São Jacinto. Em Aveiro que vós podeis aproveitar. Sim. Também, não é fazer O nosso publicidade, agrupamento já lá foi. mas nós temos coisas Gostei que é muito bastante. bonito, A reserva porque fica natural. a reserva natural Já das fomos dunas muitas vezes. e fica entre a ria e o mar. Exato. Portanto, o campo de sítio treino de muito São bonito. Jacinto fica naquela língua de areia que agora está habitada e está também florestada entre a ria e o mar. Uma restinga. Um arrestinho. visto que não foram ouvidos, quando entraram para os exploradores, quais foram as dificuldades que encontraram mais principais no desenvolver do Eu, como percurso? disse, a primeira promessa que fiz foi logo de caminheiro, porque como já tinha 16 anos, não é? Eu fiquei à espera, naquela altura não havia pioneiros, não é? Mas com um chefe como era, e ainda é o chefe Chico Maia, não havia dificuldades, havia muita graça naquilo que se fazia, um grande chefe. É uma relíquia viva do CNE. Olha, eu posso dizer o seguinte, eu tive uma dificuldade e tive uma alegria muito grande. A dificuldade é que aquilo era novo para todos nós. E a gente às vezes sentia que os dirigentes também não sabiam muito mais do que nós, porque estávamos todos a começar. Mas o nosso assistente regional, diocesano, era um padre já de certa idade, mas tinha tanto entusiasmo que parecia que resolvia tudo, mesmo quando a gente lhe punha dificuldades, tudo se resolvia com alguma facilidade, porque ele era um apaixonado pelo escotismo. E a ideia com que eu fiquei foi esta: eu quando for padre quero ser assim apaixonado como ele pelo escotismo. E portanto as dificuldades de alguma ignorância, de livros que precisávamos de ler e que às vezes pensávamos que os dirigentes já tinham lido mais, mas eles estavam a começar com nós. E tudo era novo, tudo, às vezes sentíamos que andávamos ali um bocado a tatear terreno, mas era aprendizagem. E quando recorríamos ao nosso assistente e ao chefe regional, eles tinham tanta convicção e tanta força que a gente dizia, se eles conseguem, a gente também consegue. E a paixão do Vocês sabem a dificuldade que havia, que hoje vocês não têm, é que toda a cozinha era feita em fogueira, naquela altura não havia dificuldade. E não havia os produtos de lavagem que hoje há, não é? Não é que grande parte do tempo do acampamento era passado não só na confecção, como depois na lavagem, sobretudo as panelas mascarradas, nós as resultássemos de banho e de outras coisas. Nunca ficavam bem. Parti muitas unhas a raspar panelas com palhaço e não foi tempo perdido, porque é uma grande escola de paciência, de persistência, não foi tempo perdido. Eu até costumo dizer, às vezes quando se conversa deste assunto, que o tempo que eu passei a lavar panelas e a cuidar dos Petromax e não sei o quê, foi tão ou mais educativo do que conferências e palestras, porque é um exercício de serviço e estar ali a aplicar. Paciência, muita paciência. Muitas vezes com terra, porque a terra, ser a areia, ajudava, não é? E então, como havia um produto chamado Sonazol, a gente dizia que era o terra-sol. As unhas ficavam sempre para restaurar no fim dos acampamentos. Mas não foi tempo perdido. Era um mistério que eu uma vez dei comigo a dizer à minha mãe assim, como é que a mãe consegue pôr isto tão limpo e a gente não consegue? É uma arte especial, não são só os produtos, é uma arte que também se treina e também se aprende. Mas era um trabalho bonito este mesmo da confecção das refeições. E depois o desafio do risco. Eu recordo-me que quando nós fizemos um acampamento numa aldeia que se chama Faia, ali junto de Serrancelho, junto da praia de Vilar,
junto da barragem de Vilar, nós tivemos alguns momentos perigosos no rio, e o desafio do risco e a ajuda em momentos de risco e de vencer obstáculos também era um treino para nós, que às vezes tínhamos a vida demasiado facilitada em casa e no estudo. E o desafio do risco, sem sermos temerários, mas ajudarmos uns aos outros, era uma experiência, recordo-me de uma experiência difícil que lá houve, que andávamos todos de barco, que a gente, com a ajuda e com alguma calma, conseguiu vencer essa dificuldade, e isso ficou-nos para a vida. É isso que depois nos faz crescer. Por isso. Eu pego nisto, está a dizer o António Francisco, que era bom que não se perdesse. Está claro que nós estamos no século XXI, nós estamos no século XX, né? Mas quando o BP fundou o escotismo, fundou porque ele era um homem que toda a sua vida tinha sido no campo, campo militar e campo em geral, e, portanto, aquelas coisas que ele escreve no Escotismo para Rapazes, no Caminho do Triunfo, são experiências dele, não é? E ele chegou a Londres e viu já uma cidade muito industrializada, uma cidade em que as pessoas já por ali andavam muito a pelas esquinas, não é? Sobretudo a juventude, e ele fundou o escotismo para que aquela gente se reencontre com a natureza, e na natureza também se reencontre com a própria humanidade, quer dizer, o que é ser um ser humano, não é? Que tem que ser vencilhado, tem que tomar conta das coisas. E como ele era um homem religioso, todo o escotismo para rapazes e o Caminho do Triunfo está repassado essa sua visão religiosa da vida, ele acha que o homem tem responsabilidades que o Criador lhe deixou sobre a criação. E está sempre a dizer isso de uma maneira ou de outra. E, portanto, levou-os para uma ilha, para aquela ilhota de Brownsea, onde o escotismo começou. Para quê? Para os tirar daquele ambiente onde as coisas estavam já feitas e prontas a servir. Portanto, quer-se abrigar da chuva, aprendes a fazer um abrigo. Quer-se abrigar do sol, a mesma coisa. E depois tens aí muita coisa que ver. Houve os pássaros, desenhos, não os matos, desenhos. Vê como é que eles voam, olha os outros animais. Vê como é que isto tudo se conjuga, não é? O que acontece na terra, no céu. E ele chama muita atenção para isso, por exemplo, vocês leem o Escotismo para Rapazes ou o Caminho do Triunfo, reparam como ele chama a atenção para o silêncio, à noite, as estrelas, a natureza, e eu gostava que nós no escotismo não perdêssemos essa dimensão, que é uma dimensão inaugural e original do escotismo. Portanto, é muito bom nós estar claro, um acampamento para 17 mil pessoas, não é um acampamento para 3 ou 4 patrulhas, não é? Mas ver se nós conseguimos manter nas nossas atividades escotistas esse apelo que o BP faz à criação, ou percebermos como Deus está nisto tudo e como também conta connosco para que as coisas fiquem bem e se desenvolvam devidamente e harmonicamente, haja espaço para isso. O pior que acontecia é vocês amanhã, ou depois da manhã, irem-se embora e quando fizerem o resumo do que é que aconteceu nestes dias, só se lembraram de coisas que aconteceram aqui muito bem, mas também podiam ter acontecido na cidade. Cuidado. Isto é um alerta que eu costumo deixar. Cuidado. Vocês lembram-se que eu há bocadinho disse que o que me recordo mais desses tempos, sobretudo de caminheirismo, eram os raios, que eram geralmente noturnos, naquela altura podia ser, e eram os fogos de conselho. Que eram exatamente momentos em que nós entrávamos mais dentro disto tudo que nos cerca e para que o BP fundou o escotismo, foi para isso. Leiam o que está lá no Escotismo para Rapazes, no Caminho do Triunfo, e está lá. Gostava de vos dizer outra coisa, que me ajudou muito também naqueles tempos primeiros de escotismo, é que nós aprendemos várias formas novas de comunicar, linguagens, e os códigos Morse e os outros, e mesmo comunicar através de gestos e de sinais, e esta forma de comunicar com os outros fez-me admirar muitas vezes também o valor do silêncio, é que a gente vive entre muito ruído, e quando vivíamos num colégio ou num seminário nós tínhamos uma vida muito intensa e comunicávamos de muitas formas, pelo estudo, pela linguagem, às vezes até um bocado fervorada e pela argumentação muito consistente, pensávamos nós, que às vezes há formas de comunicar com Deus, com a natureza e uns com os outros muito mais serenas, tranquilas e muito mais profundas. E nós hoje estamos também muito na vida de isolamento e de solidão e de individualismo em que vivemos, temos de aprender, e vós aqui estáis a comunicar. Eu só vos vou contar um pequenino momento que o meu chefe regional, o chefe regional da Junta Regional de Aveiro, me contou ontem. Ele estava ali e eram 2 lobitos. Um ia a sair da casa de banho
e outro ia a entrar, que era do grupinho dele, da alcateia dele. E aquele que ia a sair esperou. E o outro, quando saiu, disse assim: não precisavas de esperar por mim. Ele disse: não, espero por ti, porque és lobito como eu e és meu amigo. E esta forma de estarmos perto uns dos outros, esta forma de proximidade, esta forma de comunhão muito íntima e de atenção e delicadeza aos outros, aprende-se em momentos destes e em gestos destes. Não foi já agora, deixa-me contar, eu lembro que foi no acampamento nacional de Leiria, em 73, coisas que parece que não são nada e a importância que tem. Eu estava lá com o clã e a certa altura, numa das filas para a refeição, entrou o então chefe nacional adjunto, que era o Dom José Paulo de Lencastre, e lá ia com o seu tabuleirinho. O homem não reparou e mandou um pontapé astronómico num bidão cheio que ali estava à frente. Bem, uma coisa de nada, não é? Mas depois, quando fizemos a avaliação, um dos meus caminheiros, que é hoje o ilustre, se é que ainda não se reformou, o ilustre cirurgião no Hospital de Lisboa, dizia: o que mais me impressionou foi que o chefe nacional adjunto, tendo mandado uma biqueirada daquelas do bidão, nem ai, nem ui, nem palavrão. São coisas muito simples, mas que acontecem. Pronto, quando estamos assim uns com os outros, nós vamos observando e vamos nos educando da melhor maneira, por exemplo. Dom António e Dom Manuel, é a altura de ir fazer o almoço. Mesmo sem bigarada no bidon. Eu este ano, que em setembro vou lá à casa deles, dos Lencastres, em Passos Ferreira, se o Dom Zé Paulo lá tiver, olha, o senhor nem sabe a influência que teve aquele gesto, porque não disse nenhum palavrão quando mandou uma bicarada no bidon. Nem imagina. Nós agradecemos a disponibilidade do Dom António e do Dom Manuel nesta pequena conversa. E nós é que vos dos nossos lobitos e dos nossos pioneiros. É destes pequenos momentos também que se faz o escotismo e que se diferencia esta partilha e esta troca de experiência. E com certeza que haverá a oportunidade também durante o resto do dia de voltarmos a conviver e conversar e encontrar-nos por aí. Foi um prazer, muito obrigada. E se quiserem, daqui a nada tem muitos almoços aí. Calculo que o nosso já esteja mais ou menos encomendado. E olha, parabéns, vocês têm futuro. Nós aprendemos a televisão. Então não, está a ver aquela câmara, olha ali, olha para ali, olha. E já lá. Olha aqui, ficas aí. Tu queres ainda fazer mais um programa? Sim. Os sistemas de escutar alternou-se muito até hoje. As coisas se alteraram muito? Não, vamos lá ver, mais nos sítios do que noutros. Hoje há dificuldades, eu já te disse há bocadinho. Hoje em dia não é fácil, por questões de segurança, fazer atividades que nós fazíamos aqui há 40 e tal anos. Hoje nenhum chefe se lembra de mandar assim, seja exploradores, seja pioneiros, assim, para a estrada à noite, só se tiver tempo. As questões são diferentes. Também se alterou o número, hoje são muito mais, tu vês o agrupamento que hoje dei a fundar eram 122, o agrupamento onde eu entrei era 50, não é? Hoje é tudo lá para os 1000, é tudo muito mais gente. Nós, quando nos encontrávamos nos acampamentos regionais ou nacionais, nós conhecíamos, ao segundo e ao terceiro já conhecíamos quase as caras todas, todo o país. Isso alterou-se muito, não é? E depois, também não é tão fácil como era na altura fazermos o que fazíamos no campo. Hoje vocês não podem fazer fogo em campo, não é? Portanto, essas coisas mudaram, mas o espírito é o mesmo e rapidamente e o valor em casa num acampamento da Guarda. Não é? E vós sois tão bons e melhores do que nós. Melhores não sei, logo se vê. O António é um homem simpático. Melhores vamos ver. Já agora. Gostei dele. Obrigado. Muito obrigada.